Estava sapeando pelo Instagram e vi a propaganda da iNexus e me chamou muita atenção. Eu estava buscando algumas outras alternativas, mas não tinha aquela segurança de me jogar. Entrei em contato, tive o primeiro bate-papo, fui muito bem atendida. E aí foi evoluindo e até eu decidi bater o martelo e me licenciar. Todo o atendimento que eu tive, eu fui extremamente bem atendida. Em menos tempo, nunca esperei 24 horas para ser atendida. Eu mando uma solicitação, 2 horas depois eu tenho uma resposta, seja no WhatsApp, seja no sistema. A equipe de suporte está de parabéns. Toda a equipe da iNexus, na verdade, acho que é o sucesso que é porque tem pessoas que fazem o bem para as pessoas. Nossas conversas, elas me trouxeram uma sensação de proximidade e segurança, muito uma grande vontade, energia para crescimento. E isso, assim, tem muito a ver com o que eu sempre busquei na minha vida e com o que eu sempre busco. Isso também foi algo que me conectou muito. Esse vislumbrar o crescimento, contribuir realmente, o fazer acontecer. Vocês têm 8 anos, têm uma experiência para compartilhar, há muita tecnologia envolvida. Aí fechou para mim tudo isso, em relação à questão do ideal e a questão do conhecimento. Eu precisava mudar, comecei a entrar em jornadas de conhecimento e no meio dessa eu encontrei a iNexus. E eu já estava mergulhado em algo assim, né? Eu já estava me preparando há algum tempo, comprando curso, mas é aquele negócio, muitos cursos que não traziam nenhum tipo de resultado, não levavam a gente para a ação. Uma coisa muito importante que é bom dizer da iNexus é essa questão do suporte. Vamos crescer, porque esse mercado agora, nesses próximos anos, precisa de pessoas capacitadas. Você está começando algo com pessoas capacitadas e que falam com propriedade e conhecimento na área. Eu penso que assim é muito mais fácil de você crescer. Comprei vários cursos e não fiz, vários treinamentos famosos, caros, e acabei não concluindo. Eram treinamentos maçantes, que você tinha que ficar horas na frente do computador e eu não tenho esse tempo todo, aí eu acabei deixando de mão, mas quando eu vi o produto da iNexus, que era um pouco diferenciado, aí eu me interessei, vim atrás e aí consegui fechar e tá dando certo. Eu achei muito legal o modelo de negócio da iNexus porque pode ajudar pessoas também. E eu coloquei algumas pessoas para trabalhar que estavam desempregadas. Sempre que eu preciso, os caras estão lá, marcamos, conversamos. Se precisar falar com o cliente, eles falam também. A gente começou com algumas estratégias aí de campanha, que até então também não sabia muito bem como funcionava. Então o pessoal deu suporte aí na questão da criação, da segmentação. E eu percebi que com um investimento muito baixo, eu consigo manter esse fluxo de todo mês, fazer as campanhas para ir aumentando a minha carteira. Eu investi R$160 e com isso a gente teve um retorno de 25 leads. Então, isso dá uma base aí de R$6,40 por lead. E aí, justamente com esse ajuste, nessa última semana a gente teve, é bem interessante fazer esse fluxo, né? Não só da parte da campanha e o fluxo depois também. E o Matheus me ajudou muito em questão de estruturar, assim, desde a hora de atender o cliente até o fechamento, nesse processo de apresentar, entender qual a necessidade do cliente, depois montar a proposta, apresentar a proposta para ele, porque às vezes a gente enviar só, o cliente pode receber aquele material, seja em PDF, enfim, e não entender muito bem. Então é legal apresentar para ele, foi uma coisa que a gente fez, deu muito certo. E naquele momento ali já tirar as dúvidas dele, qualquer objeção, para já encaminhar para o fechamento, né? Foi bem interessante esse processo que a gente fez aí. Assim, estou muito feliz, estou muito contente, tanto no aspecto da estrutura de suporte da iNexus, que me surpreendeu, além do que eu esperava, e tanto do retorno da parte comercial, de ver que o mercado era maior e mais dinâmico, mais interessado do que eu imaginava. Então acho que eu fiz uma boa escolha, estou bem feliz, apesar de eu estar um pouco preocupada em poder atender esses clientes de forma boa, né? Porque eu gosto da qualidade e eu ainda não me vejo tendo essa qualidade na parte de arte. Então, isso eu preciso estudar mais, treinar e para ser mais ágil, para chegar no nível que eu espero de qualidade de arte. Para o Matheus de arte falar, não, só
Tá melhorando. E assim, lembrando, gente, que a Cris, ela é uma licenciada recente, ela deve ter completado um mês recentemente. Fiz um mês. Aí, ó. Dia 23 de junho. Olha que legal, show de bola. Eu tô, acho que 3 meses, né, Matheus? Eu tava num momento da minha vida, assim, bem triste, né? Eu tava passando por um momento de até depressivo, né? Não sabia bem o que fazer, tava descontente com a minha carreira, tinha tomado algumas decisões que eu tinha me arrependido. E aí eu fui comprar uma mesa nessa loja e o dono, um libanês, começou a conversar, tal, me vindo à mesa, foi super amigável. Aí eu falei, cara, você tá precisando de marketing, tá. Ele falou, tô mesmo. Já passaram umas 3 agências por aqui, não resolveram o meu problema. Hoje tá tudo abandonado, tá tudo complicado aqui pra mim. E aí eu vi a oportunidade, eu tinha visto o anúncio de vocês na rede social, né? E aí eu fui atrás de ver como que funcionava. Eu achei bem interessante o modelo de negócio, parabéns, porque por aí tá cheio de gente vendendo curso de marketing digital, né? Mas ninguém dá suporte. Eu mesmo já comprei vários e tá tudo ali sem fazer, porque eu não vi realmente um ganho nisso. Mas o de vocês foi diferente porque eu tive esse tete-a-tete com o Matheus. Quando eu tava com problema nas campanhas, o André me ajudou. Então, assim, eu passei um momento bem difícil essa semana, porque a ação era na quinta-feira e na segunda-feira a gente não tinha lançado as campanhas ainda. E aí eu não dormi de segunda para terça, coloquei todas as campanhas e na terça tarde elas não estavam rodando ainda. O Facebook demorou muito para revisar. E não entrava, e o dono da loja desesperado, puto da vida, falando, vou colocar mais dinheiro, e toda hora ele impulsionava do celular dele, e colocando dinheiro, vamos gastar 10 mil. Falei, gente, o problema não é isso, o Facebook não tá entregando, a campanha não tá valendo ainda, né? E aí fui convencendo eles, acalmando eles, de repente a campanha entrou. Aí começou a chover lead. Por exemplo, o WhatsApp, eu tive 800 conversas. E nesse grupo VIP, como eu era administrador, eu consegui enviar as ofertas pra galera que tava fora na fila pra eles saberem o produto que eles queriam, né? Então teve mais de 300 pessoas nesse grupo. 2 grupos eu criei com mais de 150 pessoas e eu ia encaminhando pra lá as ofertas e falando com a galera, né? Dando as orientações. Ele vendeu mais de 100 mil, com certeza. Nossa senhora. Com 1.900 de investimento. Já tô com 3 clientes, pagando minha licença aí com gosto, muito rápido o retorno e agora quero aumentar minha equipe aqui, algumas pessoas num grupo aí com a gente pra começar a atuar também. A ideia é essa, começar algo paralelo, eu tenho um trabalho CLT, então estou fazendo isso no paralelo, mas daqui um ano e meio pretendo ter uma franquia da Inexus. Não tem burocracia, gente, vocês estão dando uma licença, um sistema, o acesso ao suporte, o acesso à terceirização de serviço, não tem desculpa para não sair, não levantar a bunda da cadeira e ir na padaria da esquina e falar assim, cara, como está seu Instagram? Como que eu posso te ajudar com isso? Né? Eu falei isso na padaria aqui da esquina, tá? O cara falou, tá abandonado, cara. Eu falei, então, você tá pagando muito caro no iFood, vamos criar um sistema para você de entrega, de pedidos, ficar mais barato. Fala com meu filho aí que vale a pena a gente conversar. Então, assim, todo lugar que você fala, se você fizer um elevator pitch que o cara vai ganhar, que o mundo é digital hoje, que o cliente está na internet, o empresário vai parar para te ouvir. Eu comecei trabalhando como auxiliar de produção, antes disso no quartel. Tava no quartel e o quartel, trabalhar de auxiliar de produção e depois eu fui pra uma loja de carro, era tudo a mesma coisa, sabe? No quartel eu tinha que chegar lá tipo 7 horas da manhã e sair 5:30 da tarde. Só que daí era uma rotina puxada, aí às vezes eu tinha que estar de serviço, aí era 24 horas, aí eu chegava às 7 horas da manhã, entrava de serviço 7:30 e saía 5 horas da tarde só do outro dia. Tipo, se eu entrasse na 7 da manhã na terça, eu só saía 5 horas da manhã 5 horas da tarde na quarta. Aí era bem puxado. Isso incluindo sábado, domingo, feriado, aniversário. Não era nada perdoado. Não tinha tempo pra nada. Não podia pensar em viajar de jeito nenhum, sabe? Quando acabou esse ano de quartel, eu fui pra uma fábrica de auxiliar de produção pra operar máquina de torno. Aí quando eu tava nessa linha de produção, mesma coisa. Se eu fizesse 10 peças, meu salário era o mesmo. Se eu fizesse 100 peças, meu salário era o mesmo. Só o dono que se beneficiava, né? Ou seja, você trabalhava mais e ganhava menos. Aí eu fui pra uma loja de carro depois da fábrica. Eu saí e fui pra uma loja de carro, que era do meu amigo, pra vender carro, né? Ano passado eu comprei um desses cursinhos mentirosos aí, saiba como jovens estão ficando ricos com a internet. Você paga 100 pila lá no cursinho
E o cara falou, ó, você sobe a campanha do Facebook e começa a vender isso pras pessoas. Só isso. Campanha de Sucesso. Você vende meu curso. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre tráfego pago. Tráfego pago foi um negócio que eu comecei a pesquisar mais antes disso. E daí eu comecei a testar mesmo na loja de carro. Eu falei lá com o dono, expliquei o que dava pra fazer lá. Ele não pagava nada, ele só fazia por teste e eu jogava o meu número mesmo, que daí eu que ganhava mais cliente. Então também não tava gostando de ter alguém acima de mim, nunca gostei de ter, tipo, chefe, sabe? E daí eu comecei a pesquisar franquia, licença, procurar esses negócios pra mim abrir meu próprio negócio. Aí eu tava quase fechando com uma lá e vi um anúncio da Inexus. Aí eu fui ver o que era Inexus e vi que era praticamente a mesma coisa que eu tava fazendo na loja, só que, né, tinha que aprender um pouco de fazer pouco mais coisa. Cara, na hora que eu vi assim, foi de primeira. Na hora que eu vi o que eu tinha que fazer, eu falei, caraca, é isso mesmo que eu queria fazer. Então, não demorei nem um dia pra decidir que ia comprar, sabe? Aí eu comprei a licença. Eu fiquei o mês de julho ali, né? Foi em julho que eu comprei a licença. Dia 15, 16 de julho, alguma coisa assim. Nesse mês de julho até início de agosto eu não prospectei, não fiz nada. Só fiquei assistindo as aulas, fazendo os cursos todos os dias. Eu fiz os cursos ali que tinha dentro do EAD ali, né? E no meio de agosto que eu comecei a prospectar. Eu fui direto no cara que eu já fazia, né? Na loja de carro. Aí quando eu peguei essa loja de carro, eu fui comprar roupa no final de semana, né, numa loja de roupa, sei lá que deu em mim, eu só olhei pra mulher e falei, ô, como é que tá seu marketing aí? Despertou o empreendedor em você. Foi no mesmo final de semana, eu olhei assim pra ela e falei, ô, como tá seu marketing aí? Aí ela, nossa, eu tava precisando de marketing digital, não sei o que, eu ouvi dizer sobre tráfego pago. E eu falei, nossa, exatamente isso. Daí já marquei uma reunião com ela, eu fui no sábado lá, marquei uma reunião com ela na segunda, fui conversar com ela e já faturamento mensal, hoje tava em 5.900. Mas realmente mesmo, eu acho que por cliente eu devo tirar 1 hora por semana. Desde 6 meses atrás, fazendo agora em outubro, exatamente amanhã, 15 de outubro. Nós tínhamos uma agência de marketing e a nossa agência, ela não estava performando e uma vez a gente conversando, eu falei, nossa, Henry, pela experiência que eu já tenho de franquia, seria muito bom, né, se a gente conhecesse uma franquia de marketing digital, de agência de marketing digital. E aí o celular ouviu o que eu falei. Quando eu abri o celular, tava a propaganda da Inexus. E aí eu falei, Henry do céu, Deus mandou pra nós. E aí a gente marcou uma reunião. E aí a gente teve uma reunião com o Rafa, né? E o Rafa literalmente agregou muito valor do que é a nossa visão como empreendedores, que é fazer com que o nosso cliente faça parte desse processo. Então a gente começou a receber uma demanda de clientes com muitas frustrações de agência e a gente começou a dar um valor completamente inverso. Então a Inexus, ela é uma agência de performance, por quê? Porque nós somos focados em resultados. E aí a gente explodiu. No primeiro mês a agência já estava se pagando. Isso eu acho bem importante a gente colocar. Tempo de qualidade que eu tenho como empreendedora, se eu fosse CLT ainda, eu não teria como. Então acho que o maior benefício é você entender que existe um percurso a ser corrido e você entender que faz parte e você não pode desistir. Se você tem clareza de onde você sabe que você quer chegar, do ponto que você quer chegar, os obstáculos vão vir para dizer assim, você tem certeza que você sabe onde você quer chegar? E você vai dizer, querida, saia da minha frente, pedrinha querida. Pum, põe pro lado e vai. Hoje a gente está faturando R$8.000. A prospecção para dezembro de todas essas prospecções que eu estou fazendo agora é a gente chegar nos 15. Contem comigo, contem com a Inexus aí, porque a gente está de mão junto. E eu estou com alguma dúvida, eu encho o saco do Renner, do Matheus. Alessandro me aguenta até. Na verdade, a minha formação, eu sou bióloga. Vixe. E pós-graduada em perícia criminal. O suporte é maravilhoso, sempre me atenderam na hora. Nunca fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? Eles sempre me ajudaram, Caio, todos eles. Eu disse assim, só que tu vai comprar uma franquia esperando que eles trabalhem pra ti? Não, é assim, ó, é 80%
Depende de mim. Eu disse pra eles, não adianta vocês comprarem uma franquia achando que eles vão captar cliente e vão te trazer, bater na tua porta. Depende de ti, da tua dedicação e tem que trabalhar muito. A franquia tá aí, o suporte tá à disposição 24 horas, vão te ajudar. Suporte, depois da suporte ativo, né, que foi a segunda call que eu tive com o Alessandro. Cara, não tem. Manda o WhatsApp pra eles. Primeiro que eu tomo bronca, né, pra conversar no WhatsApp, é pra fazer a solicitação via suporte. Eu preciso acostumar com isso. Mas não tem. O que eu preciso, cara, eu preciso de uma arte. Achei a arte, gostei dessa arte. Mandei pra eles. No dia tava comigo, eu já tava montando a arte do site do cliente. Eu devo realmente várias cópias pro pessoal. Teve a ajuda do suporte ali na construção do conteúdo em si. Sim. Eu sou da unidade de São Caetano do Sul, né, São Paulo. Eu já tô mais de um ano, né? Entrei com vocês aí em agosto de 2021. A gente iniciou as tratativas, começamos aí os contatos e tal. Por que eu fui atrás, né? Eu sou publicitário de formação, sou ilustrador, sou desenhista, né? Comunicador. Comecei a trabalhar, né? A fortalecer os freelas, comunicação e tal, fazer nas minhas horas vagas, fazer comunicação, né? Ganhar um dinheiro a mais com isso. Preciso profissionalizar minha operação, entender mais o mercado. Eu preciso também ampliar meu rol de produtos oferecidos. Foi que eu conheci vocês, conheci Nexus. Aí vocês me deram todo um panorama do que eu tinha. A licença, ela é muito boa, mas também precisa que a pessoa tenha aquela vontade e se prepare. Então, estude, busque informação, use bastante o suporte. O suporte é bem rápido, eu gosto muito do suporte. Use bastante o suporte, pergunta, tal, eles vão buscar informação, te trazer. Então você tem que usar muito, né? E se preparar. Depois que se preparou, você tem que, eu acho que partir para essa questão de buscar clientes da sua rede. Você começou a construir, começou a se capitalizar, aí sim você amplia, você expande, você vê pessoas para atuar junto contigo. Se você não estiver trabalhando num outro emprego, alguma coisa, dá para focar mais, dá para ampliar mais ainda. Se eu não estivesse hoje na central empresarial, eu tinha dobrado, porque eu já migraria também para faria Google AdWords, faria Ads para minha região, já estaria investindo em estratégia de busca demais, fora as vendas normais. Eu fiz a graduação em engenharia na URGS, eu sempre tive uma certa habilidade com números e tal, então eu queria para essa área de exatas. No meio da graduação fui descobrindo outras atividades, trabalhando com dança, porque eu sempre dancei desde a adolescência, isso é bem interessante dentro da minha vida. Comecei a dar aula de dança, comecei a precisar divulgar os meus serviços de dança também. Então foi a primeira vez que eu tive que fazer um site, inclusive, foi para divulgar um curso. E aí sim que eu tive que ir pro mercado realmente, né? Buscar clientes, buscar alunos. E foi os primeiros contatos que eu tive ali com marketing digital. Foi tentar fazer para mim mesmo. Conseguia bons resultados, conseguia matrículas. Depois dessa escola eu abri uma outra maior. Eu cheguei no meu platô ali da onde eu tava. Eu lá na primeira escola, que era pequena, eu tinha 50 alunos ali. Eu tinha muita despesa, porque tem aluguel. Então, só de despesa lá girava em torno de 7 a 8 mil reais a escola. Então, eu já marchava de 8 mil reais ali. E não me sobrava lucro líquido em torno de uns 4 mil, no máximo. E eu considerava bom. E dentro do mercado da dança de salão, é um valor interessante para época. Aí, para a segunda escola que eu fui, que daí eu tinha um espaço bem maior, que já era um espaço com 2 andares, com 4 salas. A gente tinha funcionários, eu cheguei a ter 12 professores. Eu cheguei a ter uma despesa de 25 mil reais. E o meu faturamento nessa escola girava em torno dos 50 mil, 60 mil reais. Era um faturamento interessante, assim. Porém, tinha meses que não dava isso, então tinha um certo desequilíbrio e tinha uma dificuldade de manter uma certa recorrência, porque eram turmas, era uma dificuldade que eu não sinto hoje, sinceramente, eu estou bem confortável no marketing digital, assim. Eu acho que eu me achei nesse modelo, assim, principalmente por questões de despesa e por questões de que o cliente ele se mantém, se tu faz um bom serviço, ele se mantém mais tempo contigo. Eu tenho clientes aqui comigo, eu entrei na Nexus em dezembro e eu fiquei até o fevereiro ali treinando, fazendo treinamento. E muito bom treinamento, gostei bastante, considero ali na Nexus interessante, é que eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, a escola abria às 7 da manhã, 6h30 da manhã, e eu ficava até às 10 da noite preso dentro da escola. Nossa. Você era refém do seu próprio negócio, você era um funcionário do seu negócio, vamos falar a verdade. Eu era um funcionário. Agora que eu tô chegando mais ou menos perto
do que eu tinha de lucro lá. Só que a liberdade que eu tenho hoje, a quantidade de horas que eu trabalho é infinitamente menor. Hoje eu trabalho uma média de, estava fazendo no caminho aqui, de 5 a 6 horas por dia, líquidas, se for analisar. E lá não, lá eu tinha que dar aula pela manhã, tinha aula à noite, eu tinha aula particular, tinha professor que eu tinha que fazer reunião, tinha que dar treinamento, cara, é um negócio absurdo. E para crescer no modelo de franquia, que eu cheguei a criar um modelo de franquia para mim, e estava negociando a primeira franquia, nossa, era muito complicado. E é interessante a gente salientar isso, assim, a questão do suporte, tá? Eu entrei para a Inexus, eu estava abrindo uma agência sem comprar licença nem nada. Cheguei a fazer logo, vídeos institucionais, algumas coisas assim, antes de fechar o contrato. E aí eu vou te dizer, a primeira dificuldade que eu tive é porque eu não tinha nome no mercado, era um mercado totalmente novo pra mim. E aí eu comecei a buscar isso no Google, daqui a pouco me apareceu o anúncio da Inexus, e essa foi uma virada de chave, porque eu tenho uma facilidade bem grande quando eu chego e tem uma marca, tem uma série de coisas, tem um site, tudo que já alinhou uma série de coisas pra mim. Processo de captação também, mandar proposta digital, tem processo de assinatura de contrato, tudo já alinhado, coisas que eu ia demorar muito mais do que um ano para fazer sozinho. Então, isso me adiantou bastante, vou te dizer, até por questões desse resultado que eu tô tendo hoje, foi o resultado do que o suporte que eu tô tendo. Qual Hoje foi o a gente tem máximo de faturamento recorrente que você já teve também? O máximo até agora foi 12.314 recorrente. A dúvida que vocês têm, eu também tive. Pesquisei a Inexus, fui atrás, olhei as redes sociais, indaguei e tal, que nem perguntei agora. Mas realmente foi a melhor decisão que eu fiz no ano passado, ter assinado o contrato. Tenho uma liberdade que eu não tinha antes. E eu tenho um treinamento e um suporte que eu posso confiar e pegar qualquer nicho. Isso é muito interessante. Tá? E é muito bom para quem está começando. Quando você tiver o seu primeiro cliente, eles vão te ajudar também. Né? Marca call, busca lá no suporte, o pessoal vai atrás, vai entrar numa reunião contigo e você vai conseguir, né? Independente da região. Eu acredito que em qualquer lugar do Brasil tu consegue hoje abrir uma licença, você ter o seu espaço e conseguir prosperar. Mesmo que você não seja dessa área, né? No meu caso, não era bem minha área. Eu tinha um pouco de contato e estou aqui, né? Me posiciono como um especialista dentro da área porque já estou atendendo muitos nichos e tal, mas eu tenho noção do que eu tenho para crescer também. Assim como vocês podem, né, entrando agora em janeiro, esse mês, em janeiro, fevereiro, fazer todo o treinamento e passar que nem eu passei por todas as etapas. A Inexus Flamengo, ela tem uma equipe com 7 profissionais. Sim. E nós começamos lá em outubro de 2019. E a gente começou mesmo do ponto zero, digamos, de aprendizado. Então, quando o Renner fala que nós temos aqui a oportunidade de encurtar, digamos, todo esse processo de aprendizado, porque, querendo ou não, eles já estão entregando tudo isso muito bem estruturado. Então, e você realmente encurta. Quando eu comecei, lá em 2019, eu comecei do ponto zero. Então, o processo, ele foi, digamos assim, de muito aprendizado, sem dúvida nenhuma, mas muito sofrido. Então, se eu tivesse começado com a Inexus Flamengo lá em 2019, com certeza, a minha condição hoje, estrutura de empresa, financeira, tudo isso seria muito, mas muito melhor. Porque tem esse processo todo aí do aprendizado que a Inexus ela está encurtando para todos nós, entregando essa estrutura pronta. E vocês vão vivenciar isso e vão ver o quanto que isso é importante, né? Você ter essa estrutura e principalmente você se sentir muito apoiado. E aí, se eu comecei tudo isso em 2019, tenho hoje uma equipe de 7 profissionais, vocês devem se perguntar, mas qual a razão de buscar a Inexus Flamengo? Porque o desafio que eu enfrentei, que eu comecei a enfrentar, foi o de conseguir escalar. Para escalar, eu preciso me sentir mais apoiada em todos os sentidos. Então, a primeira busca, a primeira expectativa que eu criei quando eu ingressei na Inexus foi justamente de me sentir apoiada, me sentir com uma estrutura sustentável, né? Para que eu pudesse, com segurança, escalar o negócio, fazendo uma comparação entre expectativas, quando eu ingressei, né, o que eu criei de expectativas e o que eu tenho hoje, após aí quase 2 meses de convivência, é que elas foram muito bem atendidas. Na verdade, o que eu estava esperando, eu realmente encontrei. E o que eu estava esperando? Eu estava esperando encontrar todo um suporte, todo um apoio, toda uma boa relação. E isso eu encontrei. Isso foi desde o início tratado no processo de negociação, isso realmente se concretizou. Então isso não foi, digamos, uma surpresa. Eu encontrei também toda uma estrutura de conhecimento e de agência que eu, na verdade, já tinha investido, já tinha formatado, então eu sei muito bem fazer aí uma comparação entre o que é essa estrutura de agência quando a gente fala em sistema de gestão e o que a Inexus está disponibilizando. É ok, é muito ok.
E no meu caso, eu fiz uma redução de custo nesse sentido. E assim, qual é o grande ponto, né? O grande, digamos, a grande surpresa, a grande boa surpresa? É a quantidade de novidades que tem chegado e o que eles vêm apresentando aí como proposta para o futuro. Isso realmente é algo que está me surpreendendo bastante. Estou ficando bem feliz e bem empolgada e com mais vontade ainda de fazer esse negócio acontecer. Então isso está sendo, digamos, aquilo que eu não esperava e que foi está sendo uma grata surpresa. E a primeira abordagem, existe todo um processo de você fazer o convencimento a que esse cliente ele confie, ele acredite em você. E é claro que nada mais, digamos, prático do que você entregar cases de sucesso. Então, quando você fala dos cases, você elimina 550 conversas. E esse meu processo, e quando eu não tinha a Inexus, eu tinha ali, né, que todo um processo longo de convencimento, porque é uma agência. Tinha o nome, existia desde 2019, mas era pequena, os cases não eram tão, digamos, robustos, e enfim, tudo isso. E quando, na verdade, hoje eu prospecto, eu já chego dizendo do que se trata e apresentando os cases, e isso traz impacto. Ou seja, aquela conversa de você persistir ali com vários argumentos para tirar credibilidade, ela é eliminada quando você já apresenta e tem lá toda uma autoridade construída. Segundo, não podemos esquecer que o que o cliente está fazendo é investir. E ele quer investir e ele quer ter retorno. E ele quer ter a segurança de que o investimento dele terá retorno. Então, quando ele visualiza que existe por trás uma Inexus, uma empresa de performance que existe há 8 anos, que tem diversos cases de sucesso, isso, na verdade, traz a ele, digamos, mais tranquilidade na hora de fazer a sua escolha. Então, sem dúvida nenhuma, ter essa, digamos, a chancela aí da Inexus, isso me ajuda absurdamente nessas prospecções, de clientes até maiores.